Boa noite. Eu sou Thelma Boniot, faço parte da Sociedade Taoísta, aqui do Rio de Janeiro, e recebi o convite do Wagner Canalonga para falar sobre o Ano da Serpente de Madeira aqui no grupo. Então, sejam todos bem-vindos e espero que aproveitem. Astrologia Polar Taoísta no Ano da Serpente da Madeira, 2025. O que nos fala sobre esse ano, no ano de 2025, no calendário gregoriano? No calendário chinês, no calendário lunar-solar, representa o ano 4722. O que significa falar sobre astrologia chinesa, astrologia taoísta? Né? O primeiro ponto é olhar para o céu, é falar sobre o céu. Né? De onde estão os astros? Os astros estão na abóbada celeste, no céu, está sobre a nossa cabeça. A visão chinesa do mundo inclui a relação do homem entre o céu e a terra. O homem faz parte desse cenário. Então, o mecanismo do céu diz respeito à ação do homem na terra. Eu gosto sempre de começar as minhas palestras falando sobre a estrela polar taoísta. Então, essa imagem ela é muito interessante, que eu trago aqui para vocês, à esquerda, porque ela vai nos mostrar o movimento da estrela polar no céu chinês. Ela é chamada de estrela do norte, é a estrela que é vista no hemisfério norte. Essa estrela, conhecida também como Ziwei pelos taoístas, dentro da tradição taoísta, essa estrela é a estrela central, é aquela estrela que traz a ideia de um centro que gera todas as coisas, onde todas as coisas se relacionam. E essa imagem aqui mostra um pouco disso para a gente, né? Ela vai mostrar aqui. Em torno da estrela polar, da estrela central, da estrela do céu do norte, você tem um mecanismo, um movimento celestial. Então, aqui, nessa imagem, a gente tem a rotação da Big Dipper, que é a ursa maior, durante as estações do ano. Então, a gente tem ela se movimentando no verão, se movimentando na primavera, se movimentando no inverno e também no outono. Ora, a gente percebe que todo o movimento rotatório, giratório dos luminares no céu, ele vai ser conduzido pela estrela central. Essa estrela, antigamente, os chineses achavam que ela era fixa, e ela não é fixa, ela também se movimenta, mas ela se movimenta de uma forma muito sutil, lenta, então tem-se a impressão que ela está parada no céu. Isso é muito interessante para falar sobre o próprio conceito da mudança, da mutação, daquilo que é impermanente, do que aparenta ser permanente. Quer dizer, tem uma permanência porque em torno dela ela sustenta aquele movimento giratório, mas ela também tem a sua impermanência. Né? Então, ao observar a contínua relação do Sol, da Lua, das estrelas no céu, os padrões de crescimento e declínio da Terra, porque o movimento do céu vai influenciar o movimento da Terra, os antigos sábios chineses aprenderam as leis do universo, estabeleceram suas vidas e costumes de acordo com o Tao. É muito importante lembrar que, na visão taoísta, né, o céu tem uma relevância muito grande. Né? Quem aqui estuda Xing sabe que os elementos, né, o significado dos trigramas estão associados a esses elementos: céu, terra, lago, montanha, vento, madeira, água e fogo. Então, essa relação com os elementos, ela é muito importante, e principalmente o movimento que vem do céu. Né? O próprio trigrama Qian, né? É um trigrama que nos fala dessa sublime, né? Dessa potência celestial. Pois bem,
Se os antigos homens chineses, sábios chineses, olhavam para o céu, eles olhavam com o sentido de conhecer, de obter esse conhecimento, né? E nós temos o que nós chamamos aqui de leitura do céu. Não havia uma distinção, uma separação entre o que era da ordem da astrologia, como nós conhecemos hoje em dia, nem tampouco da astronomia. Então, eram os astros eram observados, os astros nos guiavam, nos conduziam. Então, a escrita do céu. É muito interessante quando a gente estuda um pouco mais a fundo a astrologia chinesa, a gente vê que tem uma carta imensa de estrelas, né? Tem alguns escritos que chegaram até nós há pouco tempo, que mostram carta celestial com mais de 10.000 estrelas, notada pelos chineses antigos, desenhada por eles, né? Mostrando uma rota no céu, tá? Uma configuração no céu. Então, por quê? Porque o universo, para os chineses antigos, ele era visto como um grande sistema que se relaciona diretamente com o homem. Então, dentro do conceito da medicina chinesa, a gente tem a grande órbita celeste relacionada com a pequena órbita celeste, que é o próprio movimento do Qi dentro do nosso corpo, né? O Qi dentro do nosso corpo percorre vários caminhos, que são caminhos também que se unificam, que se relacionam com os caminhos celestiais. Pois bem, Madeira Yin rege a força do tronco celeste. Serpente de fogo, rege a força do ramo terrestre. Então, essa força que vem do céu, que se relaciona com a força da terra. Esse princípio da combinação da força da madeira com a serpente está registrado nos calendários mais antigos chineses. Então, você tem várias representações desses elementos, da combinação desses dois elementos, no calendário luno-solar. Madeira Yin é a madeira mais sutil, é a madeira mais suave, é um broto, é a madeira que surge da terra trazendo uma potencialidade. Enquanto que a serpente, ela fala de de um signo, de uma representação de movimento, de transformação. Ela fala da capacidade de você se deslocar, se transmutar. Eu falei madeira, falei serpente, falei em tronco e falei também em ramo. Então, é como se, a partir da visão, da observação dos fenômenos do céu e da terra, o calendário solar conseguisse fazer essa relação entre força celestial e força terrestre. O que são os troncos? Os troncos falam da força que tem no céu, né? Da ordem do céu, com duas polaridades. Então, nós temos os 5 elementos, que são madeira, fogo, metal, madeira, fogo, terra, metal e água, nas suas duas polaridades, polaridade Yin, polaridade Yang, que se manifestam no céu, se manifestam como força celestial. Aqui eu trouxe a ideia de uma árvore, né? O tronco como algo frondoso, forte, né? Que faz essa conexão, que estabelece a relação do céu com a terra. Em algumas sociedades, e também na sociedade chinesa antiga, você vai encontrar a relação do termo árvore da vida. Essa relação ela é muito presente nos escritos antigos, algo que sustenta, que mantém a vida, que surge da terra com força, se eleva, se expande e alcança os céus, né? Então, a beleza do tronco, a potência do tronco, ela é fundamental para estabelecer essa conexão. E aqui, os 10 troncos são anunciados em cores relacionadas aos elementos, como eu falei. Então, a gente tem a madeira, no verde. Esse ano é uma madeira Yin, né? Madeira I, aqui. Nós temos também o elemento fogo, em vermelho, polaridade Yin, polaridade Yang. A terra, que se expressa na cor amarela.
terra Yan, terra Yin, o metal com cinza, metal Yan, metal Yin, e a água, que se expressa na cor negra, preto. A água do norte, o guerreiro do norte, tartaruga negra, então a relação do negro, né? O azul, ele se relaciona com a madeira. Você pode associar a madeira tanto ao verde quanto ao azul. Então, em algumas escolas, a gente vê a representação da água como azul, mas o correto é ela ser representada pelo elemento negro, que é a noite, que é o inverno, que é a parte de baixo né, do mapa, digamos assim. Tá? Aqui eu trago os ramos terrestres. Os ramos terrestres são 12 ramos. Então, nós temos o elemento água, nós temos a madeira, temos o metal e o fogo. Mas são 12, não são 10. E aí, essa explicação é muito importante, porque entre um elemento e outro, a gente tem o ciclo da madeira. Mais à frente, quando eu mostrar o mapa da astrologia polar taoísta, vocês vão entender melhor. Então, entre a água e a madeira, existe uma terra, como está aqui na representação. Entre a água e a madeira existe o boi de terra, boi terrainho. Entre a madeira e o fogo existe uma casa do dragão, o domicílio do dragão, onde você tem a terra Yan. Entre o fogo e o metal existe mais uma terra chamada terra Yin, que é a cabra, o Wei. E entre o metal e a água, a gente tem mais uma terra, que é Yan, que é o cachorro. Então, entender por que que existe uma terra entre cada elemento? Porque é um momento de transformação. Porque é na terra que se dá a transformação. E a terra é necessária para essa transformação. Então, não se passa de uma estação para outra imediatamente, se passa por um ciclo de transformação. Essa ilustração é muito interessante, é de um grande artista plástico chinês, Ai Weiwei, né? Ele faz aqui uma interpretação livre dos 12 signos, animais, que são 12 forças relacionadas aos elementos. O ano da serpente de madeira também nos traz, dentro de uma corrente de estudos na astrologia, um conceito de um binômio energético. Se é a serpente de madeira, nos fala de uma combinação de duas forças. E aí você tem uma bela imagem, uma imagem melódica de uma escola chamada Naim, que nos diz que essa combinação gera uma imagem chamada fogo de farol. São 60 binômios, porque é uma combinação entre os 12 dos ramos terrestres e os 10 dos troncos celestes. Então, quando os 10 e os 12 se relacionam, eles vão formar 120. Só que, na verdade, eles formam 60, porque vão dividir a polaridade. Então, 60 binômios, ou ciclo sexagenário, como a gente conhece, né? Cada ciclo tem uma energia, e cada ciclo tem uma imagem. A imagem de 25 é o fogo do farol Yin. É o mesmo elemento melódico do ano passado, do ano do dragão de madeira. Só que esse ano reina a polaridade Yin. E aí o aspecto Yin, o que significa? O que é o fogo do farol? O farol é aquilo que ilumina longe, né? Olha longe, enxerga longe. Uma luz que está mais obscurecida de um farol que deveria olhar para longe, fala de um processo de próprio obscurecimento. Então, é alguém que não se enxerga, ou se enxerga por demais até diante dos outros, melhor dizendo, né? Então, a pessoa acaba perdendo o sentido de uma luminosidade, de uma consciência, né? Ele enxerga só aquilo que está longe. A dificuldade é enxergar o que está próximo também, o que está dentro dele, o que está perto dele, né? Então, a ideia de usar aqui a, a bondade, né? A capacidade de se relacionar com as pessoas, ampliar a sua consciência,
se corresponder de uma melhor maneira. Então, o grande aprendizado é como você se doa nesse sentido. Como no ano de 2025, como você trabalha essa luminosidade de forma a ajudar outras pessoas e não se obscurecer. Isso é uma coisa, um aspecto muito importante dessa combinação melódica para 25. Andando um pouco mais, a gente pode entender aqui o que é o conceito da madeira-in. Madeira-in pode ser representada por uma árvore, um pequeno broto. O que é uma árvore que nasce, que brota, né? A força da árvore já está presente no broto. Então, a madeira-in, ela é também algo que é muito sutil. Aqui eu botei uma flor, né? Então, uma flor que é bonita por fora, que é uma flor muito bonita, ela é flexível. Por quê? Ela não é uma grande árvore, ela não tem um frondoso tronco, mas ela tem energia. E por ser um broto, ela é capaz de se modificar, de se adaptar às mudanças do ambiente. Madeiraim também simboliza o galho de uma árvore, porque se parece com os dedos. E essa flor aqui lembra muito os dedos, né? Uma quantidade de dedos. E aí os mestres dizem que 2025, por essa semelhança com uma mão, é o ano de quem trabalha com a mão, com as mãos. Então, beleza, principalmente, estética, porque a flor é o belo, né? Então, o aspecto da moda, da beleza, do sutil. Também muito bom para quem trabalha com o sentido mesmo de fazer com mãos, né? Então, terapeutas, de uma maneira geral, artistas plásticos, pessoas que conseguem transformar através das mãos. E serpente, né? A serpente faz a composição com esse binômio, né? A serpente, ela é chamada de estrela viajante. A estrela no mapa, ela está na posição de um sol, melhor dizendo, de um fogo yin. Ela se aproxima do horário do meio-dia, o horário de regência da serpente, entre 9 e 11 da manhã, né? Ela é algo que se coloca, que se eleva, né? Dentro do mapa, a gente vai ver daqui a pouco, no movimento do mapa, como se dá esse processo. Então, ela representa mudança, movimento, ela está muito ligada a viagens e também a inquietação por causa do estado do fogo, né? Ela fala de ambição também. Esse impulso da serpente se movimentar faz com que as pessoas viajem mais, se movimentem mais, né? E aqui tem um aspecto muito importante, que ela faz um eixo, um oposto, a oposição dela dentro do mapa de 2025, não só de 2025, mas dentro do mapa da colocação dos ramos terrestres, e em 25 ela vai se choca sempre com o porco. Então, em 25 a gente tem esse eixo em destaque. Se é serpente, o elemento que rege, o animal que rege, ele vai se chocar, vai se opor ao porco. O porco é água, tá? Então, a gente tem um eixo de oposição muito importante aí, interagindo, que é a água e o fogo. O fogo yin da serpente com a água yin do porco, tá? Então, fala muito em movimentação, porque o porco também é uma estrela de movimento. A gente chama dos 4 cantos do mapa. Ele também se desloca, né? Então, a gente tem aqui a possibilidade de movimentos, de choque entre entre fogo e água. Água ligada ao mar, o fogo ligado ao movimento do céu, o que está no alto, né? Então, esse é um aspecto muito importante da gente perceber no sentido social. E no sentido interno, né, no que diz respeito internamente, é um ano muito interessante e importante para a gente estabelecer o equilíbrio entre o fogo e a água no nosso mapa. Então, práticas taoístas, práticas de meditação, o Qigong, práticas de esvaziamento,
né? É, são muito importantes, equilibrar os horários, as atividades, né? Nem tanto à noite, nem tanto no auge do fogo, né? Então, a gente precisa trabalhar com esse equilíbrio constante. Nada que nos puxe para o fogo, né? No sentido da euforia do fogo, do desequilíbrio do fogo, nem ter um pouco para emoção mais aprofundada, mais a tristeza da água, né? A introspecção da água. Então, a gente precisa trabalhar nas estações de maior equilíbrio entre né, primavera e outono. São períodos melhores para que nós possamos viajar, nos movimentar, né? Então, esse seria um equilíbrio a conquistar, digamos assim, no ano de 25. É, serpente no calendário, né? A serpente no calendário, ela vai trazer essa ideia de do elemento fogo. A serpente é regida pelo elemento fogo, né? O calendário Chiá, como está escrito aqui, ele é o calendário luno solar, né? Ele vai dar as coordenadas, digamos assim, das ações, orientar, né, as ações do homem, né? Então, a combinação acaba gerando ela prevalece o elemento fogo nessa combinação. E aí tem um aspecto muito importante, porque a serpente ela tem o fogo, né? Ela tem dentro dela, ela tem desculpa, ela tem o metal oculto, né? Então, os mestres nos falam que essa combinação pode trazer turbulência. Essa combinação, ela pode falar ainda de problemas, de crises, conflitos econômicos, políticos, governamentais, né? Então, um cenário que a gente tem à frente é muito delicado, né? Por conta dessa aparente fragilidade né, da serpente de madeira, que traz no seu bojo uma força escondida, guardada, né? É como se fosse um metal, né? Que pode cortar e que não se apresenta, não se revela, né? Então, tem esse impulso interior, né? Não significa que ele vá agir com toda a força, mas há uma possibilidade, né? Desse metal oculto na serpente. O Tai Sui, que possivelmente o André deve ter comentado com vocês mais, né, com mais detalhes no campo do Feng Shui. É muito interessante, eu mantive ele aqui, porque cada binômio, além de uma imagem melódica, também tem a representação de um guerreiro, né? E de uma imagem, de uma figura, né, como tem aqui, associada à cultura chinesa. E esse guerreiro que rege o ano, que é chamado é o grande Júpiter, né? O grão-duque Júpiter, ele vai mudar a cada ano de acordo com a progressão do planeta Júpiter ao redor da Terra. Então, a cada ano a gente tem um Tai Sui diferente, tá? Esse ano, o Tai Sui está no Sudeste, tá? No domicílio da serpente. Então, ele está associado à serpente de madeira. Então, nós temos 60 figuras diferentes, com atributos diferentes, isso é muito interessante, né? Que se relacionam à energia de um ano. Então, do Tai Sui do ano passado tinha uma composição diferente desse guerreiro que está aqui, né? E o que eu achei muito interessante é que esse comandante ele tem uma característica que é o general Wu Sei, da dinastia Song, que ele se notabilizou, ficou muito conhecido porque ele tinha uma formação muito clássica e ele era uma pessoa também muito severa. E o que aconteceu? Ele colocou muitas ordens para as pessoas, e essas pessoas tiveram que sair do condado onde elas moravam e foram para áreas que mais tarde foram inundadas por chuva. E aí ele resolveu, vendo o que tinha acontecido, resolveu fazer com que melhorasse as condições de vida dessas pessoas.
tá? Então, ele, digamos assim, resolveu ajudar essas pessoas depois do que ele tinha feito. E ele conseguiu restabelecer a segurança para essas pessoas que sofreram com as enchentes, o excesso de água. Então, ele se notabilizou, ficou muito famoso, ficou conhecido por conta disso, né? É um aspecto muito interessante do Tai Sui em 25. E aí eu queria entrar na astrologia polar taoísta, precisamente, né? Mais detalhadamente, né? Que se chama Ziwei Doshu. Ziwei é o nome da estrela polar, que eu apresentei lá no início, né? Doshu é uma arte da medição, do cálculo e da medição dessa estrela. Se essa estrela gira no céu, se ela se movimenta no céu, melhor dizendo, ela se movimenta de uma forma natural, e elas vai possibilitar que as outras estrelas girem em torno dela. Então, esse é como se fosse um cálculo numérico muito preciso, e a astrologia trabalha com essa precisão, né? Onde você tem uma carta celeste, como está aqui à direita, né? Com esse simbolismo, com essa representação dos luminares. Então, eu vou falar um pouco sobre a relação da astrologia polar taoísta com o ano da serpente de madeira. Fazendo uma introdução sobre o que seria o Ziwei, né? O Ziwei é essa interpretação astrológica originada da observação do céu. Então, os antigos taoístas, mestres taoístas, olharam para o céu, tiraram um padrão, né, de comportamento, não digo de comportamento, mas um padrão que pudesse orientar o comportamento do homem na Terra. Essa é um pouco a ideia, né? Então, mais tarde, essa astrologia passou a ser chamada astrologia do imperador, quando na corte antiga o imperador, né, ele sempre tinha um astrólogo com ele, que era como fosse um estrategista, né? Esse astrólogo era de natureza taoísta, mesmo que a dinastia não fosse taoísta, o astrólogo era taoísta, ele orientava o imperador no sentido de como tomar as decisões mais acertadas para manter o seu reino, né? Então, é por isso que a astrologia taoísta passou a ser chamada também astrologia do imperador, tá? Então, por quê? Porque a própria Zeus centrado no céu representa a autoridade do imperador centrado no centro. Essa imagem aqui é muito bonita, que mostra esse imperador no centro das coisas, no centro das atenções, tá? Eu trago a carta do Ziwei, um mapa do Ziwei. Então, aqui a gente vai ver bem os 12 palácios, 12 casas que acomodam os ramos terrestres. Então, em cima aqui da imagem, eu tenho a serpente, snake, né? E esse ano ela se relaciona com o galo, aqui o rooster, o boi, desculpa, o boi, sim, ox, né? E o porco. Então, o triângulo vermelho nos fala de um relacionamento. Então, mesmo que você não conheça o mapa da astrologia polar taoísta, significa que tem uma força a casa da serpente no seu destino. A gente vai ter também aqui a força do galo no Palácio Iou, né? Que esse ano está relacionado à carreira. A gente vai ter a força do boi aqui embaixo no Palácio da Prosperidade, Palácio Show, e também do porco, no Rai. Então, eu falei lá no início desse eixo de transformação que no Ziwei chama mudança, diretamente ligado aqui pela linha azul. Então, porco e serpente. Serpente, você, o seu interior. Porco, a relação com o mundo, com a mudança. Então, mesmo que você não seja porco e serpente esse ano, ou melhor, mesmo que você não tenha seu destino relacionado ao porco, ou à serpente, ou a mudança, que é a relação com o mundo, a um desses dois animais ou ramos, você tem a influência desse movimento. Você será influenciado por esse movimento. E são geralmente, nós podemos falar que essa influência se dá durante todo o ano, e principalmente em alguns meses. São os meses relacionados à serpente e os meses relacionados ao porco. É a quarta lua
e a 10ª lua do ano vigente. Então, nesses 2 meses, nós vamos ter forças ligadas a esse movimento mais intenso, né? Então, o que é interessante também lembrar aqui é que aqui nós temos na carta a disposição desses palácios, tá? Eu destaquei aqui os que estão em evidência esse ano. E esse aspecto aqui é muito interessante, porque eu falei nos cantos, e os cantos também dão uma interpretação muito importante. Se é serpente, esse canto superior esquerdo aqui onde está o mouse. Rai é o porco, como eu mostrei também no slide anterior. E nós também temos mais 2 animais, ou signos, ou casas, ou palácios, que se movimentam com muita força no mapa, que é o do tigre, aqui embaixo, no canto inferior esquerdo, e o Shan, que é o macaco, que é o canto superior direito. Então, esses 4 palácios nos falam de mobilidade, tá? Então, falam de viagens, mudança, migração, né? Então, a necessidade de se movimentar, ela é mais intensa no Yin e no Shen, porque ela é de natureza Yang. No Si e no Rai, ela é de natureza Yin. Então, às vezes, é algo que não se manifesta, quando ela é Yin, ela não se manifesta no sentido de uma realização, mas você sente ela mais interiormente, a vontade de mudar, né, a necessidade de estar em movimento. Isso pode ser bom, mas isso também pode ser desgastante, né? Geralmente a pessoa age muito por impulso, né? Então a ideia de mudar com frequência, estar insatisfeito com o aspecto pessoal, trabalho, isso aparece com muita força, tá? São pessoas que podem, por essa qualidade, elas também são pessoas que acabam se adaptando, se souberem se adaptar, né? Tem a desenvoltura para isso, né? O que pode acontecer, por outro lado, no aspecto ruim dessa situação, é a pessoa acabar se colocando em situações, às vezes, que são desnecessárias. Acabam criando conflitos, né? Acabam caindo em riscos que outras pessoas saberiam evitar. Então, a serpente ela fica muito suscetível, tanto a serpente quanto o porco, tá? Mas, como eu falei, como está escrito aqui, são boas para novidades, coisas novas, mudanças, aspectos novos na vida, né? Então, tudo aqui é uma questão de você saber moderar, saber o momento certo. Por isso que a visão taoísta ela é muito importante, ela nos mostra a circunstância certa, o momento apropriado de agir, né? Se está em desequilíbrio, se tem dificuldades, né? Não vai se colocar em risco, né? Você vai se resguardar, tá? Então, esses 4 cantos aqui, serpente, macaco, porco e tigre, eles são importantes a gente avaliar, né? As estrelas que estão nesse palácio, que caem nesse palácio no nosso mapa, né? Isso no aspecto individual, mas no aspecto aqui, que eu trago, no aspecto social, do ano de 25, elas nos falam dessa viagens, mudanças, habilidade, adaptabilidade, habilidade de lidar com o inesperado, né? Isso é um aspecto importante para a gente, tá? E aí, eu queria falar de um tópico também importante dentro do Z-Way e que, mesmo que você não conheça o seu mapa, a influência vai estar presente em todos nós. Dentro da visão taoísta, a gente tem nós temos 4 transformadores. E a palavra transformador, ela é muito importante, né? Ela fala da capacidade de se renovar, de reviver, de retornar também, né? Ela vai falar dessa potencialidade que nos movimenta. E aí, dentro do mapa, a gente tem muitas possibilidades de transformação. Eu vou destacar essas 4 que fazem parte de uma escola chamada Sihua, que é transformar uma estrela que transforma em fama e reconhecimento. Uma estrela que transforma em capacidade e poder.
Uma estrela que transforma em prosperidade e riqueza. Uma estrela que é capaz de trazer um momento de reflexão, nos mostrando as dificuldades e desafios que nós temos. Elas estão presentes no nosso mapa o tempo todo. E em 25, elas vão estar associadas a 4 estrelas. E elas vão nos dar uma configuração muito importante para a gente entender as nossas ações no ano de 25. O que é fama e reconhecimento se associa ao próprio imperador, a estrela mais importante da astrologia. O que é capacidade e poder se associa à estrela da bondade, à estrela da cura, à estrela da justiça, que é o Tianlian. O que traz dinheiro, prosperidade, desenvolvimento se associa à estrela Tiandi, que é a estrela do intelecto, da inteligência, das ideias, também da bondade. E a estrela que fala de desafios, ela se associa à lua. A lua, o Taim, a intuição, o feminino, a mãe. Então, a gente tem uma configuração aqui muito interessante em 25, no mapa de todos nós. O posicionamento do Ziwei, que se coloca, que passa a ter reconhecido, com um aspecto do Tianlian, que é a estrela da justiça e da bondade, trazendo capacidade, com aquilo que é a nossa capacidade, o Tiandi, que é a nossa capacidade de se adaptar. Então, usar da nossa capacidade elevada, reconhecida, para que a gente possa se trazer recursos, né, para a nossa vida, sabendo enfrentar os desafios que podem vir em decorrência da água, né, da noite, da lua, né, o movimento da lua. Então, fala de movimento, que se dá com muita velocidade, porque a lua é movimento, o Tiandi também, né? Mas a lua se movimenta com muita velocidade, e aí, então, é bom frear as nossas emoções, né? E chama muita atenção para esse aspecto, principalmente nas mulheres, né? Porque se a lua que já traz desafio, e se você é mulher, diria que a lua está mais acentuada no seu mapa, tá? E principalmente para quem nasceu no ano da serpente, 2025, 2013, a cada 12 anos a lua reina, como reina dessa forma, né? Com esse desafio. Então, 2013, 2001, e assim retrocedendo, a gente vai ter uma força da Lua no seu aspecto mais interno, né? Mais íntimo. Como eu falei, a estrela da liderança, que é o imperador, transformada em reconhecimento. A estrela do Tchenlian, que é a estrela da proteção, e da longevidade, eu falei bondade, é longevidade também, né? Transformada em capacidade. Ela é a própria proteção, é aquela que nos ajuda, que nos conduz. Então, é alguém que orienta, ajuda o próprio imperador, né? Tiandi, que é a Hualu, transformada em prosperidade, inteligência e bondade. E o elemento feminino, transformado em desafio, né? Então, a gente tem aqui uma composição muito interessante. Ziwei transformado em inteligência, capacidade de estudo, liderança, autossuficiência e boa reputação, boas relações, o reconhecimento das boas relações. Cuidado, o exagero, o excesso de perfeccionismo e o afastamento das relações em geral, porque ele se vê de uma forma muito grandiosa, né? Então, é até aquela ideia do farol lá que tem lá atrás, que eu mostrei, né? Do narcisismo, do perfeccionismo, só se enxergar a si próprio, né? O Tianlian, quando é transformado em capacidade, resulta em responsabilidade, maturidade, capacidade de gerenciamento. Também aumenta a capacidade de, através das suas ações, beneficiar outras pessoas. A proteção, ela pode beneficiar outras pessoas, pode proteger outras pessoas. Exercite a capacidade de aconselhar.
problema do Tchelian é ele se manter sozinho, né? Ele busca, de uma certa forma, que as pessoas entendam ele. Então, essa dificuldade dele se comunicar. É prestar atenção na hora também de como vai se relacionar, como vai, né, manter como é que as suas ações podem trazer bons resultados e gerar capacidade de comunicação. O Tiandi, que é a estrela das ideias, né? Ele pode ser transformado, ele vai ser transformado, né? Está se transformando em prosperidade e abundância em 25. Então, é o momento de explorar novas ideias e aprendizagem. Aproveite para planejar usando sua capacidade de se adaptar às situações e sua agilidade mental. Ele pensa muito, ele tem boas ideias. Ele só tem que ter cuidado com esse excesso de pensamentos. E também com as mudanças bruscas, né? Então, é preciso ter muita atenção nas ideias, no excesso de ideias e pensamentos. E o Taim, que se transforma em Huadi, aqui a palavra Liu significa ano, então ano de, né? É a estrela da lua e do feminino, transformada em desafio. Em 25, tendência a aborrecimento, disputas e problemas com situações não óbvias, porque é o aspecto interno dele, né? Atenção para a indecisão e a passividade diante da vida. Não se preocupe tanto com o que as pessoas pensam, né? O Taim, ele tem uma reflexão também, né? Assim como o Tiandi, né? Muito acentuada. Para terminar, eu faço um convite a gente pensar nisso que eu falei agora, sobre transformação. Então, transformar a si próprio, né? O que seria esse aspecto das transformações na astrologia polar taoísta, de acordo com a ideia de um reconhecimento, de uma orientação, né? A ideia de transformar algo é constante na nossa vida, né? A gente deveria pensar nisso o tempo todo, nessa transformação, nesse movimento que é contínuo. As estrelas que se transformam em 25 também evidenciam aspectos no nosso mapa. Então, todo humano fica em evidência um aspecto ou outro, né? Então, essa ideia que o ano de 25 traz para a gente evidencia essa relação entre a serpente e a madeira, entre o fogo e a água, né? E como é que isso se dá no seu mapa? Reforçar aspectos positivos da nossa vida, que nós já conhecemos, né? Nós conhecemos aspectos positivos. Nós sabemos quem nós somos, né? E concretizar. Concretizar aquilo que nós queremos, né? Que nós podemos fazer. Isso é muito importante para a gente entender o sentido das transformações no nosso mapa e na nossa vida. E eu queria agradecer a todos, agradecer à Sociedade Taoísta, ao Wagner Canalonga, que muito gentilmente sempre me chama para esse encontro anual. Eu fico muito feliz. Para mim é muito importante, como taoísta, né, falar sobre esse conhecimento. E eu estou sempre à disposição, né? Muitos de vocês que estão aqui já me conhecem há bastante tempo. Então, eu deixo aqui os meus contatos, tá? No Facebook, no Instagram e no YouTube também. No YouTube eu tenho um canal com a Marie Luiz, um canal de assuntos taoístas. E a gente coloca sempre uma informação em vídeo. No Instagram eu sempre faço algum post, né, como no Facebook, divulgando o taoísmo, as artes taoístas. E é isso. Importante a gente estar sempre, seguir nossa estrela, seguir o nosso eixo, trabalhar o nosso movimento interno, né? Para que a gente possa trilhar 2025 com harmonia. Muito obrigada. Eu vou parar aqui a gravação.